conceitos ligados ao Venturi, que é um medidor de vazão com poucas perdas. Falando da experiência dos medidores de vazão, tipo Venturi, onde eu venho na tubulação, crio um convergente, passo para uma área mínima que é chamada garganta, tenho um divergente e volto para a área da minha tubulação. O Venturi tem um ângulo aqui na ordem de 21 graus Celsius, normalizado, e o divergente de 7 a 15 graus, também normalizado. A obtenção da curva de calibração, que seria o desnível do fluido manométrico em função da vazão real, e da curva característica, que seria o CD em função do Reynolds de aproximação. Lembrando que esse Reynolds de aproximação deve ser calculado com a vazão real. Bom, e como que eu vou obter essas curvas? Primeiro eu lembro do conceito do coeficiente de vazão, onde eu vou ter vazão real sobre a vazão teórica. Essa vazão teórica eu vou obter aplicando a equação de Bernoulli, ou seja, eu vou considerar um fluido ideal, sem viscosidade, automaticamente sem perda, e aí eu obtenho alguma coisa teórica. Enquanto que a vazão real eu vou obter de forma direta volume dividido pelo tempo. Lembrando que este volume seria o ΔH vezes a área transversal do tanque. Então isso aqui seria a minha vazão real. E essa aqui seria a minha vazão teórica. Quando eu penso no Venturi, a minha área mínima dele realmente é a área da garganta. Então é uma área fisicamente conhecida. No nosso caso, nas bancadas que nós trabalhamos, essa área é relacionada ao diâmetro de 25 milímetros. Para os medidores de vazão, definimos os seguintes coeficientes. Mencionar 3 coeficientes de correção. O primeiro, que seria o CV, que é o coeficiente de velocidade, que seria velocidade real sobre velocidade teórica. O CD, como nós mencionamos, coeficiente de vazão, onde o CD é a vazão real sobre vazão teórica. E o CC, que seria o coeficiente de contração, que seria a minha área contraída sobre a minha área máxima. Essa área máxima eu também estaria confundindo como uma área de aproximação. Essa área de aproximação eu vou considerar como sendo a área da seção transversal do meu tubo. No nosso caso, essa área é relacionada a um tubo de aço de 1,5 polegadas, então eu vou ter uma área normalizada de 13,1 centímetro ao quadrado. Em todos os casos, o que nós estaremos fazendo seria aplicar a equação de Bernoulli da seção 1 até a minha seção 2. Quando eu aplico a equação de Bernoulli de 1 a 2, equação de Bernoulli, de 1 a 2, eu vou ficar com H1 igual a H2, carga total na seção 1 igual a carga total na seção 2, ou seja,
carga potencial na seção 1, mais carga de pressão na seção 1, mais carga cinética na seção 1, igual a carga potencial na seção 2, mais carga de pressão na seção 2, mais carga cinética na seção. Observamos que os nossos aparelhos trabalham num plano horizontal, o que implica dizer que esta carga potencial da seção 1 é precisamente igual à carga potencial da seção 2, então eu corto. Trabalhando com um lado com pressões e do outro lado com as velocidades, nós teríamos que P1 menos P2 sobre γ seria igual a V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado sobre 2G. Se eu considero isso aqui como uma equação 1, eu observo que nesta equação 1 eu tenho 4 incógnitas. Eu não conheço P1, eu não conheço P2, eu não conheço V2 e eu não conheço V1. Agora, como engenheiro, nós temos que eliminar esses problemas. Como é que nós vamos eliminar? Eu vou determinar não P1 e P2, mas vou determinar a diferença de pressão através de um manômetro diferencial em forma de U, como mostraremos. Eu tenho a representação desse manômetro em forma de U ligado ao Venturi. Eu ligo a seção de área máxima e a seção de área mínima, que no caso é a garganta, e eu tenho um desnível criado em função da variação da velocidade. E aí, como é que eu vou determinar a diferença de pressão P1 menos P2? Como é que eu determino isso? Olha, eu vou determinar isso fazendo a equação manométrica entre as seções 1 e 2. Quando eu faço a equação manométrica entre as seções 1 e 2, olha aqui, eu teria, vamos supor, que essa cota até aqui, uma hora eu desço, outra hora eu subo. Então, quando eu desço, eu somo, quando eu subo, eu subtraio, ela desaparece. O mesmo ocorre com essa parte aqui de baixo. Aqui eu desço, eu somo, aqui eu subo, ela subtrai. Então, a partir daí, eu vou obter que a minha diferença de pressão P1 menos P2 seria o meu desnível do fluido manométrico, H, que eu conheço na bancada, multiplicado pelo peso específico do fluido manométrico, menos o peso específico do fluido que está escoando. Se eu observar essa equação 2, os parâmetros que eu tenho no segundo membro são todos conhecidos. Então, eu posso determinar a diferença de pressão. Então, se eu passo a considerar a equação 2, na equação 1, de 2 em 1, eu vou reduzir o meu número de incógnitas. Eu vou sair de 4 incógnitas para apenas 2. Então eu teria V2 ao quadrado menos V1 ao quadrado seria 2 vezes a aceleração da gravidade vezes o desnível do fluido manométrico, que multiplica o peso específico do fluido manométrico menos o peso específico do fluido que está escoando sobre o peso específico do fluido que está escoando. Se eu olhar essa minha equação 3, eu reduzi o número de variáveis para 2. Eu não conheço V2, eu não conheço V1. E como que eu vou achar essas incógnitas? Aplicando uma nova equação, que seria a equação da continuidade. Como o nosso caso da bancada, os fluidos são mercúrio e água, e no caso é a água que está escoando, eu tenho um escoamento incompressível. O ρ é mantido constante. E a partir daí eu posso afirmar que a velocidade vezes a área da seção 1, que vai me dar a vazão que passa pela seção 1, é precisamente igual à velocidade vezes a área da seção 2. Lembrando que essas velocidades são velocidades médias. Então a vazão que entra é igual à vazão que sai. Então eu poderia tirar que V1 seria o meu V2, A2 sobre A1. Ou ainda, que o meu V1 ao quadrado seria o meu V2 ao quadrado e multiplica A2 sobre A1 ao quadrado. Uma equação 4, que eu vou levar em conta na equação 3 e reduzir o meu número de incógnitas para apenas uma. Então, de
4 em 3, nós vamos obter. De 4 em 3, nós obtemos V2, raiz quadrada, 2G H, gama M menos gama sobre gama, sobre 1 menos A2 sobre A1 ao quadrado. Lembrando que esta velocidade é uma velocidade teórica, pois consideramos o fluido como sendo ideal, ou seja, sem perda. E como que eu vou achar a velocidade real? Lembrando que o coeficiente de velocidade era a velocidade real sobre velocidade teórica. Então eu vou poder falar que a minha velocidade média real na seção 2 seria igual ao meu CV vezes a velocidade teórica em 2. Velocidade teórica obtida por esta expressão. Dessa forma eu teria a minha velocidade média real. E se eu tenho a velocidade média real, se eu multiplicar pela área 2, eu automaticamente poderia ter a minha vazão real. Porém, essa área 2, no caso, que é a minha área mínima, no caso do Venturi, ela realmente não tem problema nenhum, eu teria a minha área 2 como sendo a área da garganta do Venturi. E isto ocorre porque o Venturi é projetado para ter um coeficiente de contração igual a 1. Para generalizar, eu vou fazer o seguinte: eu vou trabalhar com uma área mínima, vou lembrar que essa área mínima do Venturi é a própria área da garganta, e se eu quero ter a minha vazão real, eu ficaria com CV vezes CC vezes a minha área mínima, certo? Que no caso seria a garganta do Venturi, porque eu já pus o CC aqui, já corrigi. Então eu teria o π, diâmetro do medidor ao quadrado, sobre 4, vezes a minha velocidade, aqui seria CV, vezes a minha velocidade teórica, porque ela já foi corrigida pelo meu coeficiente de velocidade. Olha que a vazão real seria igual ao CC vezes o CV vezes π, diâmetro do medidor ao quadrado sobre 4, vezes raiz quadrada de 2G H, gama M menos gama sobre gama, 1 menos CC ao quadrado, área do medidor sobre área do tubo ao quadrado. Lembrando que essa área do medidor, no caso do Venturi é a área da garganta, e no caso do Venturi, que é a área da garganta, lembrando que o CC realmente é 1. Outra coisa que nós devemos observar é que esse produto do coeficiente de contração pelo coeficiente de velocidade é denominado de coeficiente de vazão. Porque no caso do Venturi, como o CC é 1, eu consigo trabalhar, mostrar isso claro aqui. Ó. Então eu teria, no caso do Venturi, eu teria a minha vazão real como sendo CD vezes π, diâmetro da garganta, ao quadrado sobre 4, vezes raiz quadrada 2GH, gama M menos gama sobre gama, 1 menos, trabalhando com os diâmetros, seria o diâmetro da garganta sobre o diâmetro interno do tubo, que eu vou chamar de D1, diâmetro de aproximação, A4. Se eu observar tudo, veja, essa daqui eu vou achar no tanque, vai ser meu ΔH, área do tanque, dividido pelo tempo, não tenho dificuldade nenhuma. Esse daqui eu leio no meu manômetro diferencial em forma de U. Ora, esta seria a minha vazão teórica no meu Venturi. E aí eu consigo perfeitamente achar o coeficiente de vazão, que seria a vazão real sobre a vazão teórica. A partir daí, com a vazão real, nós vamos determinar o Reynolds de
aproximação, que seria a velocidade média na seção 1, vezes o diâmetro 1, dividido pela viscosidade cinemática, no caso da água. E poderemos, dessa forma, construir a curva característica, que seria o CD em função do reino de aproximação. Olha, uma curva dessa está mostrada aqui, ó. Eu teria, no caso do Venturi, por que está CV aqui, gente? Porque como o CC é 1, o CD e o CV são iguais. Eu teria o CD subindo e depois se mantendo constante. Observem que ele vai ficar constante a partir de um dado número de Reynolds. No nosso laboratório, provavelmente nós só iremos obter o lado constante. As curvas de calibração, que tem a desvantagem de não ser genérico, e mais a vantagem de poder ser usado por qualquer pessoa, e eu terei o H em função da vazão real. Lembrando que esse H, por exemplo, pode estar em milímetros, e aqui essa vazão real pode estar em litros por segundo. Então aí eu vou obter os pontos e uma representação. Lembrando que essa curva é particular, vale para as condições das experiências. Então ela é válida para as condições dos ensaios. Ela tem a vantagem de poder ser usada por qualquer pessoa, mesmo que não tenha conhecimento de mecânica dos fluidos. Essa é a grande vantagem. A desvantagem é que, como na ordenada e na abscissa eu tenho grandezas dimensionais, ela passa a ser particular, ela vale somente para as condições de ensaio. Espero que tenha ficado claro os nossos objetivos nessa experiência. Foi dar uma visão do Venturi, lembrando que o Venturi eu tenho um CC sempre igual a 1, eu tenho um convergente e um divergente, esse convergente tem um ângulo na ordem de 21 graus, normalizado, e o meu divergente de 7 a 15 graus. Se este material lhe foi útil, não esqueça de clicar no joinha e se inscrever no canal Alemão McFlu Resolve. Assim você me ajuda a dar continuidade a esse projeto. Bons estudos!